Queridos internautas que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação, hoje estamos celebrando a terça-feira da terceira semana da Quaresma. E como na parte da manhã nós já refletimos sobre o Evangelho que acabou de ser proclamado, nessa missa da noite eu gostaria de refletir com você sobre a primeira leitura, retirada do livro de Daniel. Essa primeira leitura narra para nós um dos episódios que podem ser considerados os mais famosos do livro do profeta Daniel. Um episódio relacionado, chamado de 3 jovens na fornalha. Quem já ouviu alguma coisa relacionada com esse nome, diga amém. Amém. É um texto muito conhecido de todos nós, mas muitas vezes pouco explorado. Como hoje a primeira leitura fala disso, é sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Antes de entrar no texto propriamente, que é o texto de Daniel capítulo 3, eu preciso contar para você qual é o contexto que está por trás do texto que acabamos de ouvir. No ano 607 antes de Cristo, o imperador da Babilônia, chamado Nabucodonosor, invadiu o país de Israel e tomou a cidade de Jerusalém. E ao fazer isso, ele levou consigo muitos homens em condição de trabalho para servirem como escravos lá na Babilônia. Esse rei Nabucodonosor tinha um dos chefes que o acompanhavam. O nome do chefe era Aspenaz, era chefe dos eunucos. Esse homem era responsável pelo cuidado em relação ao serviço do rei. Ele era como que o chefe dos mordomos, o chefe dos empregados do rei Nabucodonosor. Quando esse homem chegou em Israel, Aspenaz, ele viu ali 4 jovens que ele quis levar para a Babilônia para servir como eunuco do rei Nabucodonosor. Esses 4 jovens eram Daniel, a quem o livro foi atribuído, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens que o chefe dos eunucos levou para a Babilônia. Chegando na Babilônia, o chefe dos eunucos começou a ensinar para eles o idioma falado naquele país e começou a treiná-los para servir o rei. E aí esse chefe primeiramente decidiu mudar o nome deles. Daniel teve o seu nome mudado para Baltazar. Ananias teve o seu nome mudado para Sidraque. Misael teve o seu nome mudado para Misaque. E Azarias teve o seu nome mudado para Abdênago, ou em algumas bíblias, Abidnego. Esses 4 jovens que tiveram seus nomes mudados, chegaram na Babilônia e tomaram a seguinte decisão: nós não vamos abrir mão da nossa fé para agradar o rei, nem o chefe dos eunucos e nem ninguém. Aquilo que nós aprendemos no nosso país, no meio do nosso povo, nós vamos manter firmes aqui. Não vamos abrir mão nem 1 centímetro daquilo que nós acreditamos. E olha o que aconteceu. O rei Nabucodonosor mandou criar uma estátua de ouro,
e fez um decreto, segundo o qual, toda vez que a trombeta tocasse, as pessoas que estivessem na rua deveriam se ajoelhar para adorar a estátua que o rei Nabucodonosor mandou criar. E quando chegaram falando isso para esses 4 jovens, eles disseram: nós não vamos ajoelhar e adorar os deuses da Babilônia. Nós temos o nosso Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é o nosso Deus. Diante dele nós ajoelhamos e adoramos, diante de outros deuses não. Alguém ouviu essa história, que principalmente esses 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênego, haviam contado, e decidiu bater com a língua nos dentes diante do rei. Chegou para o rei Nabucodonosor e disse: olha, rei, 3 dos jovens que você trouxe lá de Israel decidiram que não vão cumprir suas ordens, decidiram que não vão se ajoelhar para adorar a estátua que você mandou fazer. E o rei Nabucodonosor, como todo rei que se sente muito vaidoso e muito prepotente, ficou extremamente revoltado. Mandou trazer esses 3 jovens até ele. Quando esses jovens chegaram, o rei Nabucodonosor disse assim para eles: Sidraque, Misaque e Abdênego, vocês sabem que eu mandei construir uma estátua de ouro para ser adorada em toda a Babilônia, não sabem? Eles disseram: sabemos. Vocês sabem que eu estabeleci como punição para quem não quisesse adorar a imagem que eu mandei construir, a morte, queimado dentro de uma fornalha ardente. Vocês sabem disso, não sabem? Sabemos. Pois bem, chegou aos meus ouvidos que vocês disseram que não vão adorar a estátua que eu mandei fazer. É verdade isso? E é aí que nós entramos no texto de hoje. Um dos 3 jovens, Azarias, ou se você preferir, Abdênego, tomou a palavra e disse assim: olha, nós sabemos que você criou uma estátua, nós sabemos que você estabeleceu que todo mundo deve adorar essa estátua, mas você precisa saber de uma coisa: nós temos o nosso Deus, e nós não vamos abrir mão da nossa fé por causa de um decreto que você criou. Se você quiser nos jogar na fornalha, você pode jogar, mas nós não vamos adorar a estátua que você mandou fazer. Então o rei ficou tão chateado que ele mandou colocar fogo na fornalha e mandou que aumentasse o fogo 7 vezes e que lançasse dentro daquela fornalha esses 3 jovens. E foi feito isso. Eles colocaram lenha na fornalha que chegou a uma altitude 7 vezes maior do que era de costume, e quando o fogo estava 7 vezes mais alto, os 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênego, foram lançados dentro da fornalha. Dentro da fornalha, Azarias, o mesmo que tinha tomado a palavra, começou a fazer uma oração e disse para Deus assim: Senhor, veja o nosso sofrimento, veja o que está acontecendo com a gente. Nós não temos mais profetas, nem sacerdotes, nem rei, nós não temos ninguém para nos defender. O nosso povo, o povo judeu, foi reduzido ao menor povo da terra. Nós não temos templo porque a nossa igreja foi destruída. Nós não temos nenhuma esperança porque a nossa esperança foi pisoteada. Nós só temos a Ti, Senhor.
Então nós queremos pedir ao Senhor nessa hora, estende a tua mão e protege-nos, livra-nos dessa fornalha, desse fogo, livra-nos da morte, livra-nos, Senhor, da punição que esse rei estabeleceu para nós. Nós estamos pagando um preço, porque nós decidimos seguir o Senhor. Então mostra para nós, mostra para esse povo que tu és um Deus verdadeiro, que tu não desamparas os teus filhos quando passam por aflições, por necessidades e por sofrimentos. Levanta a sua mão, ó Deus, e vem nos ajudar. Levanta a sua mão e vem nos proteger. Levanta a sua mão e vem nos socorrer nessa hora. Sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo, e todas as pessoas que estavam fora da fornalha, o rei e os seus funcionários, viram 4 pessoas dentro da fornalha. Aí o rei mandou perguntar: mas espera aí, vocês não jogaram 3 lá dentro? Por que lá dentro tem 4? E o rei começou a perceber que os jovens que estavam dentro do fogo não estavam chorando, não estavam gritando, não estavam lamentando, estavam louvando. O rei ficou tão assustado com aquela cena que mandou tirar os jovens de lá de dentro. Quando os jovens saíram, o rei percebeu que eles estavam intactos e que o fogo não havia sequer tocado a ponta do cabelo de nenhum deles. Querido, essa história deve servir para mostrar para você o seguinte: muitas vezes, nos ambientes em que nós estamos, seja trabalho, seja faculdade, seja muitas vezes até família, nós somos chamados a abrir mão da nossa fé para agradar alguém. Talvez você tenha que agradar o seu patrão, que é evangélico, que é espírita, que é ateu, e aí disseram para você: olha, o nosso patrão não gosta de símbolo religioso. Então se você tem crucifixo, se você tem terço, se você tem camisa religiosa, não venha para o serviço com esse tipo de objeto, porque ele não gosta. O nosso patrão gosta que você faça assim, gosta que você faça assado, porque ele não é cristão. E muitas vezes você vai abrindo mão da sua fé para agradar os outros. Às vezes é uma esposa que tem que abrir mão da fé para agradar o marido. Às vezes é um irmão que tem que abrir mão daquilo que acredita para agradar o outro irmão que mora na mesma casa e que mudou de religião. Às vezes é um aluno que tem que agradar um professor. Às vezes é um funcionário que tem que agradar um patrão. Às vezes é uma namorada que tem que agradar um namorado. Sabe o que esses 3 jovens mandam de recado para você? Você não tem que agradar ninguém. Você tem que agradar somente o Senhor teu Deus, pois só Ele é o dono de sua vida. E esses 3 jovens também dizem para você: mantenha firme a sua fé diante de pessoas que não creem no mesmo Deus que você, diante de pessoas que não entendem o processo de espiritualidade que você está vivendo. Seja firme, não esconda, não tenha medo de mostrar para as pessoas que você é católico, que você ama a igreja, que você ama a Eucaristia, que você ama Maria. Não tenha medo. E você pode dizer: ah, mas eles vão me perseguir, eles podem me mandar embora do serviço, eles podem me atrapalhar na faculdade, eles podem até mesmo ficar contra mim na minha família. Sidraque, Misaque e Abidênago diz: ainda que coloquem você dentro de uma fornalha ardente, ainda que armem ciladas para você, ainda que façam da sua vida um verdadeiro inferno, permaneça firme na fé. Sabe por quê? Porque nesse momento de tribulação, de tentação, é o momento em que Deus estará provando a sua fé. E se você for firme, Deus vai fazer como fez com os 3 jovens. Vai mandar um anjo que vai proteger você, e eles não vão conseguir atingir um fio de cabelo da sua cabeça. E ao final dessa provação, quando todos os ataques tiverem acabado, eles vão olhar para você e vão dizer: realmente, você é uma pessoa de Deus.
Nós tentamos fazer de tudo para te atrapalhar, para te prejudicar, para te destruir, e você continua de pé. Essa é a mensagem dos 3 jovens para você. Permaneça firme, custe o que custar, pois com Deus a vitória é certa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.